2 Reis, capítulo 17, versículo 13, a minha tradução vai dizer assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Aqui o Senhor ele está fazendo um apelo. O Senhor está dizendo que por intermédio de todos os profetas, o Senhor encaminhou, o Senhor enviou a eles uma mensagem, um convite, para que o seu povo pudesse voltar e guardar os seus caminhos, observar a sua lei, observar os seus preceitos. Nós já podemos ver nesse texto inicial, amados, como o Senhor tem atuado na condição do seu povo. E queridos, nesse versículo em específico, nós já podemos ver que, em regra, o Senhor levanta profetas quando o povo está vivendo em apostasia, quando o povo está esquecendo dos caminhos do Senhor, quando o povo está andando por veredas que não são seguras. Então o Senhor levanta profetas, para que por meio dos lábios dos profetas nós possamos saber as coisas que muito em breve hão de acontecer. O livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, vai nos dizer: certamente o Senhor Deus não faria coisa alguma sem antes, sem primeiro, revelar aos seus servos, os profetas. E ao longo da história bíblica, nós podemos conferir, nós podemos nos certificar que o Senhor tem atuado assim desde os primórdios da humanidade. Nós podemos ver, amados, por meio da vida de Enoque. Enoque foi levantado por Deus e naquela época já profetizava, queridos, que muito em breve o Senhor enviaria um juízo. O Senhor não toleraria por muito tempo mais a iniquidade que estava prevalecendo. Então Enoque anuncia uma mensagem na época em que vivia. Mais do que isso, a mensagem foi anunciada também por meio do filho de Enoque, Matusalém, por meio do filho de Matusalém, Lameque, e depois, por fim, por meio de Noé, queridos. Por mais de 1.200 anos, o Senhor estava ali alertando, avisando o povo antediluviano de que muito em breve eles teriam que se deparar com o juízo de Deus. Nós estamos vendo ali uma raça longeva, uma raça que estava ouvindo os clamores vindo por meio da boca dos seus santos profetas. E queridos, assim como no passado eles desprezaram a voz de Deus, não é diferente nos dias de hoje. Quando Noé pregava que a terra seria tomada por um dilúvio, para eles era algo difícil de se acreditar. Até então, naquela época, eles não conheciam ainda como Deus poderia enviar chuva para destruí-los. Noé pregava, queridos, nas praças. E enquanto pregava, Noé estava a construir a arca naquela época. E aquele povo, cada vez mais, ao ouvir a mensagem de Noé, zombavam e escarneciam do servo de Deus. Olhavam para Noé e para sua família construindo aquela arca ali, solitários em meio a uma geração corrupta, e apontavam os dedos para os servos do Senhor e diziam: velho louco, velho maluco. E eles zombavam de Noé, queridos. Eles estavam ouvindo as palavras que Noé estava dando, mas eles não estavam apercebidos, queridos. Fala que quando a arca estava pronta, quando ela foi terminada de ser construída, uma grande multidão se preparou ali, se juntou ao redor da arca, e a zombaria aumentou como nunca antes tinha acontecido. Aquele povo começou a fazer orgia, amados, enquanto Noé estava apelando para eles: ainda dá tempo, se convertam, aceitem a mensagem. Mas eles estavam, queridos, na frente da arca fazendo orgias, bebendo, comemorando, tirando escárnios de Noé, queridos. Amados, aquele povo viu com os seus próprios olhos os animais se movendo, entrando dois em dois na arca. Eles viram isso, eles viram os acontecimentos, mas eles não acreditaram, eles não estavam preparados, amados. Até que o anjo do Senhor selou aquela arca, queridos.
E após aquele selamento, amados, um pouco de angústia foi passado pelo servo Noé. E logo, queridos, a terra foi tomada por um juízo ao qual nunca antes havia experimentado. A profeta de Deus fala que Satanás tremeu pela sua própria existência, queridos. A água caía do céu como cataratas, jorravam da terra, queridos, fortes jatos de água, amados. E Satanás e os seus anjos tremeram pela manifestação da ira de Deus. A voz do profeta foi escarnecida. Amados, ao longo da história humana, o Senhor tem levantado os seus servos para chamar o povo, para que saiam de uma condição de rebeldia, para que saiam de uma condição de iniquidade, para que saiam de uma condição de apostasia. No chamado de Jeremias capítulo 1, versículos 7 e 9, a parte final desses dois versos vai dizer assim: porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quando eu te mandar falarás, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O profeta, ele sempre foi um instrumento de Deus. Obrigado, queridos. O profeta, ele sempre foi um instrumento de Deus, para que por meio do profeta, a voz de Deus pudesse ser ouvida no seu povo. E o nosso Senhor, ele a cada época manda uma mensagem especial, uma mensagem específica para aquela população, para aquela nação que vive naquele tempo. Jeremias estava pregando uma mensagem, queridos, que não era uma mensagem doce de ser ouvida. Satanás estava de todas as formas tentando destruir o povo de Deus. E agora Jeremias, como profeta do Senhor, está chamando o povo de volta à fidelidade. E Jeremias estava profetizando que o povo deveria aceitar a mensagem, o povo deveria ouvir a voz de Deus. E no capítulo 20 do livro de Jeremias capítulo 20, versículos 7 e 8, Jeremias vai dizer assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte fostes do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência, destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou em um opróbrio, em ludíbrio todo dia. Jeremias está aqui, queridos, trazendo uma angústia, porque Jeremias estava sofrendo zombaria. Jeremias havia profetizado que o povo ficaria cativo em Babilônia por 70 anos. Mas haviam outros profetas que anunciavam paz àquela época. E Jeremias agora está dizendo: Senhor, eles estão zombando, eles estão rindo de mim, Senhor. A palavra do Senhor me é motivo de escárnio, de zombaria. E Jeremias então estava sofrendo, queridos, pelas palavras que Deus havia lhes colocado no lábio. Esse tem sido o dever dos profetas ao longo da história. O profeta Ezequiel, levantado por Deus em meio à apostasia do povo do Senhor, no capítulo 33, versículos 7 a 9, vai nos dizer: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte, se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu mau caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Amados, os mensageiros de Deus sempre tiveram a responsabilidade dos seus conservos em suas mãos. Jesus Cristo, ao falar para os discípulos os eventos que antecederiam a sua volta, vai terminar o capítulo 24 do livro de Mateus, proferindo uma palavra sobre o servo fiel e prudente. E no livro 20, Mateus, capítulo 24, versículo 45, ele vai nos dizer: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem confiei os meus conservos, para dar-lhes sustento ao meu tempo, sustento ao seu tempo. O Senhor está nos dizendo, queridos, que por meio da palavra de Deus,
por meio dos seus servos, por meio dos seus profetas, a todo tempo, o Senhor está nos mandando uma mensagem que traga nutrição espiritual, uma mensagem que nos desperte, uma mensagem que revele para nós esperança, uma mensagem que anuncie para nós o poder de Deus para nos salvar, queridos. Mas, amados, em todas as épocas essa mensagem tem sido escarnecida, porque Satanás sabe, queridos, que não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz: crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então Satanás, ele usa de muitas formas, para tirar de nós a crença naquilo que os profetas falam, a crença nas instruções proféticas dadas a cada dia. Eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. E gostaria de, juntamente com os irmãos, após essa breve reflexão, tirar algumas conclusões sobre a importância da palavra escrita de Deus. Sobre a importância da palavra escrita de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós precisamos desse momento, amados, refletir sobre a importância daquilo que revelou a cada um de nós por meio dos seus servos, por meio dos profetas. E agora nós vamos ver a experiência de Jesus com a palavra que ele tinha acesso, com o que Jesus havia lido. E eu quero convidá-los para que leia junto comigo Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, a minha tradução diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vejam, Jesus está sendo batizado, e após Jesus ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que abriram-se os céus, desce uma pomba agora sobre Cristo, e uma voz é anunciada dos céus. E o que essa voz vai dizer? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, essa voz foi audível, sim ou não? Essa voz foi audível? Essa voz foi audível. As pessoas que estavam ali ouviram essa voz. É por isso que está relatado na palavra de Deus, porque aquelas pessoas que estavam participando daquele momento, eles puderam, queridos, ouvir a voz de Deus. Não foi uma impressão interior, não foi uma convicção em sua mente, mas ali, amados, naquele momento, saiu do céu a voz do Deus Todo-Poderoso, falando para Jesus e para aquelas pessoas que estavam ao seu redor: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o relato bíblico então vai nos dizer que logo após o batismo de Jesus, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando Cristo agora é ungido, quando Cristo agora é batizado, inicia então o seu ministério aqui na terra, Cristo é levado para o deserto. E quando nós lemos, queridos, no capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 3, a primeira tentação de Satanás, Satanás diz assim para Jesus: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Uma pergunta: Jesus havia escutado que ele era o Filho de Deus, sim ou não? Sim, queridos. Jesus havia escutado que ele era o Filho de Deus. Amados, quando nós lemos o Espírito de profecia sobre essa situação, lá vai nos dizer que Satanás se apresenta como anjo de luz a Jesus. E Jesus, ele já estava, queridos, há 40 dias de jejum. Amados, quantos aqui já fizeram um jejum de 3 dias? Não precisa levantar as suas mãos. Você já sabe como a alma clama, queridos, em um jejum de 3 dias por alimento? Jesus estava em um jejum de 40 dias. Jesus já se encontrava desfigurado, moribundo. O seu rosto já estava chupado, queridos. Ele estava ali desfalecendo, amados.
A sua mente já deveria estar entrando em delírios, em visões. E agora chega Lúcifer. Chega Satanás, o anjo caído, disfarçado em anjo de luz. E Satanás agora começa a conversar com Jesus e vai contar a história que caiu um anjo rebelde do céu. E Satanás, olhando para Jesus, vai dizer: não é possível que você seja o filho de Deus, olha a tua condição. Queridos, se Satanás tivesse dito isso para mim e para você, muito provavelmente nós diríamos o quê? E o que é isso, Satanás? Eu acabei de ouvir Deus falando que eu era filho dele. Não somente eu ouvi, mas todos aqueles que estavam ao meu redor ouviram Deus falando que eu sou filho dele e que ele se compraz em minha vida. Mas, amados, naquele momento de dificuldade, naquele momento em que ele está sendo tentado, Jesus recorre ao que para refutar a Satanás? Jesus larga de lado as suas experiências. Jesus larga de lado, queridos, aquilo que ele havia escutado. E Jesus responde a Satanás no versículo 4. Ele, porém, respondendo, lhe disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabem o que isso aqui nos ensina, queridos? Cristo está nos ensinando que a nossa experiência não é mais confiável do que a palavra de Deus. E ele havia escutado a voz audível do Senhor. Provavelmente, se o inimigo tivesse tentado a cada um de nós poderíamos responder para ele: eu acabei de ouvir a voz de meu pai falando comigo. Mas não, queridos, Cristo não confia na experiência. Cristo refuta Satanás com o quê? Com o que está escrito. Uma experiência semelhante está no livro de 2 Pedro. Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, em o nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Pedro, queridos. 2 Pedro, capítulo 1. Acompanhe comigo a leitura. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O que Pedro está relatando aqui agora, queridos? Pedro está escrevendo e Pedro está dizendo assim: olha, irmãos, o que nós estamos relatando para vocês não é o que nós ouvimos. O que nós estamos relatando para vocês é o que nós vimos. Nós vimos Jesus Cristo subindo no monte da transfiguração, e agora nós ouvimos ali mais uma vez Deus enviando a voz do céu e dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pedro agora está relatando nas Sagradas Escrituras a experiência de que ele também ouviu aquela voz que havia falado no batismo de Jesus, mas agora essa voz está sendo repetida em outro lugar. Mas, amados, olha que importante o que Pedro vai dizer agora no próximo versículo. E se você não está atento, queridos, eu preciso agora chamar a sua atenção, amados. Eu preciso chamar a sua atenção. Este momento é um momento muito importante, é um momento de virada do nosso culto. E eu queria pedir para a igreja, para que a igreja estivesse aqui comigo em nome de Jesus. Esse momento é um momento muito importante. Queridos, agora Pedro havia passado pela experiência de ouvir no monte da transfiguração a voz de Deus falando de Jesus. Mas leia comigo o versículo seguinte. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Queridos, olha o que Pedro está dizendo, amados. Preste atenção no que Pedro está dizendo. Pedro está comparando a palavra profética com a palavra que ele havia escutado no monte da configuração, no monte da transfiguração. Pedro está dizendo assim, ó:
Temos assim, portanto, tanto mais confirmada a palavra profética. Pedro está dizendo assim, queridos, assim como a palavra de Deus que foi ouvida por nós é importante, amados. Foi uma experiência sobrenatural ouvir a palavra de Deus, mas mais importante ainda, mais importante do que as nossas experiências, mais importante do que as nossas opiniões, mais importante do que nós achamos, é a palavra profética. E aqui vai dizer, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e olha o conselho de Pedro, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Olha o que Pedro está nos ensinando. Pedro está dizendo que a palavra profética é dada quando há o que, queridos? Quando há trevas, quando há problemas espirituais. E o Senhor então envia a palavra profética para que ela brilhe aonde, amados? Para que ela brilhe em lugar tenebroso. E o texto continua dizendo, ela vai brilhar até quando? Continue lendo comigo o texto. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Quem é a estrela da alva? Jesus. E o que Pedro está ensinando para nós? A voz profética foi dada para cada um de nós, queridos, em momentos de trevas, em momentos de escuridão, e nós fazemos bem em atendê-la, e ela vai ficar soando no nosso meio até quando, amados? Até que o dia clareie, até que Jesus nasça em nossos corações, amados. A voz profética não será apagada de nosso meio, queridos. O ódio vai se levantar por ela, o escárnio vai se levantar pela voz profética, Satanás tentará tirar de nosso meio a voz profética, mas aqui já está escrito, a voz profética vai brilhar até que o dia clareie, até que Jesus nasça em nosso coração. E aí o versículo 20 continua dizendo, sabendo primeiramente isso, amados, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem, amados? Movidos pelo Espírito Santo. Queridos, nós já conhecemos a característica do remanescente. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, diz que Satanás, o dragão, está irado contra uma igreja. Satanás está irado contra a igreja que guarda os mandamentos e que tem o que, queridos? O testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10, a parte final vai falar, e o testemunho de Jesus é o que, amados? O espírito de profecia. Você entende agora, combinado esses textos com o texto de 2 Pedro, qual é a finalidade do espírito de profecia? O espírito de profecia nos foi dado, queridos, para que a imagem do nosso Senhor, para que a imagem de Cristo possa ser reconstruída em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos voltar à semelhança do nosso Pai Celeste, para que nós possamos voltar a viver como nós vivíamos antes do pecado, queridos. A voz profética, ela foi dada como luz a brilhar em nosso meio, amados. E Satanás, ele está chateado, não é com a igreja que ensina que os mandamentos têm que ser guardados. Satanás não está irado com aqueles que dizem que os mandamentos estão em vigor. Satanás está irado contra aquele povo que guarda os mandamentos verdadeiramente. E aquele povo que tem o testemunho de Cristo. Porque esse povo está testemunhando para o mundo o poder de Deus na restauração da humanidade. Enquanto há no mundo muitas igrejas, amados, nos confortando em nossas debilidades, nos confortando em nossas fraquezas, há um povo trazendo conforto e esperança que é trazida para nós no Evangelho, no poder de Deus para a salvação de nossas vidas. E nós precisamos, querida igreja, raciocinar, amados. Quantas vezes, queridos, nós estamos sendo confortados em nossas debilidades? Quantas vezes você tem escutado, o ser humano é assim mesmo, ele é débil, ele é fraco. A nossa mente, o nosso coração, a natureza pecaminosa.
Queridos, e então se usa dessas debilidades para trazer conforto para a igreja, amados. Nós não podemos ser confortados em nossas debilidades. Quando nós fazemos isso, nós estamos exaltando o poder de quem? O poder de Satanás, queridos. Quando nós ficamos aqui exaltando a nossa fraqueza, as nossas debilidades, nós estamos exaltando o poder de quem, queridos? A obra do maligno, amados, em nossas vidas. Mas a Bíblia está repleta de promessas que anunciam o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, queridos. Amada igreja, em nome de Jesus, nós já vivemos em tempos emprestados. Precisa haver, queridos, um reavivamento e uma reforma em nossas fileiras. O povo no passado achava um grande privilégio ter a voz profética no seu meio. Abra o livro de Isaías no capítulo 29 comigo, em nome de Jesus. Livro de Isaías, capítulo 29. Abra o livro do profeta Isaías. Vamos ler 2 textos no capítulo 29. Isaías, capítulo 29, versículos 9 e 10. Abra o livro de Isaías no capítulo 29, versículo 9 e 10. E a minha tradução diz assim: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são o quê? Os profetas. Isaías estava profetizando para aquele povo que estava rejeitando a mensagem profética. Isaías estava dizendo que aquele povo estaria com sono, profundo sono, que aquele povo estaria cego, que aquele povo estaria cambaleando, mas não de bebida, mas aquele povo estava recebendo da parte de Deus agora um juízo parcial. Deus estava calando do meio deles a voz profética. E aqui está dizendo: Deus está fechando os vossos olhos, vocês vão ficar cegos. E quando fala Deus fechou os vossos olhos, ele vai dizer: Deus fechou os vossos olhos, que são quem? Que são os profetas. Só que, queridos, hoje nós temos uma voz profética em nosso tempo. Ela não vai ser mais tirada de nós. Porque a Bíblia diz que ela vai brilhar até quando? Até que seja dia perfeito, até que as trevas se dissipem, até que a estrela da alva nasça em nossos corações. Amada igreja, o que é que nós estamos fazendo com o espírito de profecia? Muitos estão rejeitando voluntariamente, amados. E aí a palavra está se cumprindo, estão cambaleando como cegos, como bêbados, amados. Não de bebida forte, mas bebendo da apostasia de Babilônia, amados. E a palavra do Senhor, ela vem forte para nós, queridos. Porque a nossa mensagem, ela é de vida ou morte. Essa nossa igreja é uma igreja preciosa. Ela foi levantada em um movimento profético, com uma mensagem profética, uma história profética, queridos. Nós não podemos ter vergonha de nossa identidade, amada igreja. O dom de profecia está escrito para nós com todas as letras, para nos ajudar em todas as áreas de nossa vida. E o que é que nós estamos fazendo, queridos? Com a voz profética em nosso meio, amados. Nós estamos rejeitando o espírito de profecia. A igreja de Éfeso foi uma igreja vitoriosa. Timóteo foi levantado como o primeiro ancião da igreja de Éfeso. E Timóteo sabia a importância da lei de Deus. E Timóteo também foi chamado a combater o bom combate com base nas profecias.
1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e também versículo 16. A igreja vitoriosa, queridos, ela precisa ter essas características do remanescente. Nós não podemos anular o espírito de profecia. Amados, o espírito de profecia, ele traz, ele desmascara os enganos de Satanás para o nosso tempo, sim ou não? Sim, queridos. O pecado, ele se tornou uma ciência. O que significa isso, que o pecado se tornou uma ciência? É como se Satanás tivesse um laboratório e ele tivesse novas formas de cometer pecados. Novas formas de cometer pecados. E o de espírito de profecia, ele é sempre dado em um momento específico. E ele foi dado para nós como o último povo, queridos. E ele foi dado em quais áreas de nossas vidas? Quais áreas de nossas vidas o Senhor derramou luz adicional? Todas, amados. Todas. E eu quero fazer um apelo para você nesta manhã. Esse povo é um movimento profético para testemunhar do poder transformador de Deus. E aqueles que não permitirem serem lapidados pelos profetas não suportarão. O Senhor não nos deu nenhuma mensagem que seja desnecessária. A Bíblia fala sobre todas as áreas do viver, sim ou não? Sim, queridos. A Bíblia fala sobre a mudança de coração que nós precisamos ter, sim ou não? Em vários lugares, amados, em vários lugares. A Bíblia fala sobre a mudança de mente que o Senhor pode operar em nós, sim ou não? Sim, queridos, sim, amados. A Bíblia fala sobre a transformação da natureza pecaminosa, sim ou não? Sim, amados, em muitos lugares, em muitos textos. E nós ficamos nos apegando à fraqueza da mente, à fraqueza do coração, à fraqueza da natureza humana pecaminosa. Queridos, há promessas para nos elevar, amados, para nos transformar por completos. Mas a mesma palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós falamos procede de onde? Do coração. A Bíblia diz sobre a maneira como nós devemos falar, sim ou não? Sim. A Bíblia diz sobre a maneira que nós devemos falar. O Espírito de Profecia diz que há muita relação entre o que está exteriormente e o que está interiormente. Jesus Cristo, quando falou com os fariseus naquela época, haviam fariseus que estavam bem vestidos, não era? E Jesus Cristo chegou para ele e falou assim: vocês são raça sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Vocês são aparentemente bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de podridão. E aí Jesus disse o que para eles? Limpa o interior, para que o exterior também fique limpo, sim ou não? Então existem duas possibilidades. É possível estar aparentemente transformado por fora e por dentro podre. É possível. Mas é impossível estar com o coração regenerado e estar por fora podre, queridos. Porque a mudança interior, ela vai extravasar, ela vai sair, porque o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Para quê, amados? Para testemunho. O que isso significa? Para que as pessoas vejam que Deus tem poder para nos transformar, amados. Então o Senhor mandou mensagem para nos mudar em quais áreas de nossas vidas? Todas as áreas. O que é que nós estamos fazendo com a mensagem da reforma alimentar, igreja? Responda hoje, para você mesmo e para Deus, em nome de Jesus. O que é que você, meu amado irmão, está fazendo com a mensagem da reforma alimentar, irmão? Você precisa responder isso para você mesmo. Não seja enganado. Não são só conselhos, queridos. São conselhos de Deus. A Bíblia diz que um conselho dado em tempo oportuno são como maçãs de ouro em salvas de prata. Quando Jesus Cristo falou com a igreja apóstata, ele diz o quê? Aconselho-te que de mim compre. O nosso Deus sempre deu conselhos, amados.
Mas há muita piada hoje com a mensagem de saúde em nosso meio. Salvos pela soja. Piadinhas todo o tempo. E nós precisamos reconhecer que nós estamos sendo rejeitando a mensagem. Se um pregador vem hoje na igreja, queridos, traz os textos e prega, logo ele é um fanático, um extremista. Em nome de Jesus, irmãos. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa mensagem. O que está acontecendo, irmãos? Temos a mensagem da reforma do vestuário. Mas hoje nós não podemos praticamente falar, queridos, algumas coisas no tocante a esse assunto, mas a Bíblia traz princípios sobre pudor e modéstia, sim ou não? Claro, amados, que traz princípios. E o Senhor levantou o profeta para quê, amados? Para trazer uma mensagem específica para o nosso tempo. E há muita confusão em nossos dias. Amados, em nome de Jesus, existem roupas que são desonra para Deus, queridos. E algumas pessoas podem achar que o vestimento, a forma que eu me visto, não tem nada a ver com salvação. Mas o Espírito de Profecia diz, avaliamos o caráter de uma pessoa pelo estilo de vestuário que ela usa. As nossas palavras, vestidos e ações são pregadores vivos. Estão diariamente pregando, juntando com Cristo ou espalhando. Fala que podemos ler a mente de uma pessoa pelo estilo de vestuário que ela usa. Sim ou não? Sim, queridos. Mas a gente vem para a igreja com estilo de vestuário, mas quando a gente vai para a rua, a gente usa outro, amados. E por que a gente não pode mais falar isso no nosso púlpito? Queridos irmãos, queridas irmãs. Homem não foi feito para estar desfilando por aí sem camisa. Nem com camisinha regata, apertadinha. Nós não fomos feitos para isso, amados. Porque nós somos sacerdotes, nós somos ministros. E nós devemos nos comportar de maneira decente, com modéstia e pudor em todos os lugares. Seja na praia, no lago, no rio, em todos os lugares, amados. Porque nós não sabemos quando é que o Senhor pode nos chamar para pregar a sua mensagem. Quando é que o Senhor pode nos levantar para entoar a voz e anunciar o Evangelho. Então, para nós, varões, nós temos que tomar cuidado com as roupas do mundo. As calças apertadas, amados irmãos, marcando as partes íntimas. As calças rasgadas. Não me diga que você é um sacerdote de Deus, usando na rua essas calças rasgadas de moda, queridos. O Espírito de Profecia é muito claro sobre isso. A Bíblia traz princípios profundos. Amadas irmãs, cuidado com a calça leg em nome de Jesus, irmãs. Em nome de Jesus, não existe roupa mais sensual com a calça leg, amadas irmãs. Ela marca todo o corpo. Em nome de Cristo, irmãos, eu falo isso com lágrimas nos olhos. Cristo pagou um preço muito alto, queridos. Ele está nos chamando a uma reforma elevada, amados irmãos. Nós estamos desprezando, queridos, os princípios da palavra de Deus e os claros reclamos de Deus através do Espírito de Profecia, amados. Nós temos gastado muito tempo, queridos, em diversões. Muito tempo em diversões. Mas o salmista diz, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Filipenses vai dizer tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é bom. Se existe algum louvor, se existem filtros da Bíblia, amados, para aquilo que deve ocupar o nosso tempo, que devemos assistir. Mateus 12:30 diz, todo aquele que não é por mim, Jesus vai dizer, é o que? É contra mim. Tudo aquilo que não ajunta, faz o que, igreja? Espalha. Tem meio termo, sim ou não? Tem meio termo, sim ou não? Não tem meio termo. Ou ajunta ou espalha. Se não está juntando, está fazendo o quê? Espalhando. Se não está por Cristo, está o quê? Contra Cristo. Então a neutralidade, ela faz o quê? Espalha. Neutralidade espalha, é contra Cristo. Nós precisamos nos decidir. Os covardes não vão entrar no reino de Deus. O princípio é muito claro. A Netflix,
Ela vai aperfeiçoar o meu caráter e me tornar mais semelhante a Jesus? Mas nós estamos preparando um povo para receber o selo de Deus. Jovens para serem mais consagrados do que Daniel e José, como foram no seu tempo. E por que nós não falamos então isso para os nossos jovens? Novela vai nos tornar mais semelhantes a Jesus? Filmes. Irmãos, com todo respeito aos homens, torcer para time de futebol nos torna mais semelhantes a Jesus? Irmãos, eu gostava muito de futebol, muito. E eu quero dizer aqui para os meus irmãos homens, demais de futebol. Gostava demais. Joguei futebol amador na minha região, irmãos, vários campeonatos amador na minha região, vários. Fui dono de time. Quando a minha esposa me conheceu, eu levava ela para jogar futebol. Joguei campeonato na Igreja Adventista Sétimo Dia, queridos. Campeonato da seleção da Igreja Adventista Sétimo Dia da região. Joguei campeonato, muito campeonato amador. Há neutralidade, sim ou não? Não. O futebol mesmo adventista, queridos, é uma vergonha. O nosso time foi excluído no campeonato, queridos. A Igreja Adventista não pôde mais participar do campeonato de futebol da região entre as igrejas, pelo nosso testemunho. Pelo nosso testemunho. E quem joga futebol aqui sabe que não é um ambiente que nos consagra. Porque os irmãos estão jogando bola, eles estão xingando lá de manhã e vêm pregar de noite na igreja. Anciãos, pastores. E a gente acha que está tudo bem. A gente para horas para assistir a partida de futebol, achando que aquilo não afeta a gente. Mas o quanto as nossas esposas sofrem sem a nossa presença, os nossos filhos sem a nossa presença. Quando o time perde, a gente fica chateado, a gente não quer mais nem ter prazer em fazer as coisas com a família. Colocar uma camisa do Palmeiras vai me ajudar a pregar para o corintiano, sim ou não? Não! Colocar uma camisa do Flamengo vai ser mais fácil para pregar para o vascaíno. Então isso aí está ajudando no reino de Deus. Isso é idolatria, irmãos. E precisa ser dito. Ainda que os irmãos não gostem, que odeiem. Porque uma voz tem que soar em nosso meio, avisando a igreja. Isso não vai nos preparar. Isso vai nos destruir. Porque não nos assemelha mais a Jesus. Os princípios são contrários. Chama o irmão que é perna de pau para jogar com você. Vê se você quer que o irmão joga. Quer que ele jogue sim ou não? Não, porque lá tem acepção de pessoas. Lá não importa competir, o que importa é ganhar. Se preciso for, minta, machuque, disputa. Lá não tem solidariedade, lá tem competitividade. Nós precisamos ser diretos. É o tempo, irmãos, de nós anunciarmos. E as pessoas precisam fazer uma decisão entre os que servem a Deus e os que servem a si próprios. Nós paramos com facilidade para assistir uma partida de futebol que é quase 2 horas. Mas como é a nossa comunhão diária? Muito mais coisas, irmãos, precisam estar diante de nós. E hoje nós precisamos tomar uma decisão como igreja, irmãos. Como igreja. Ou nós vamos aceitar a voz profética para que ela opere em nosso meio e nos eleve, nos transforme para sermos mais semelhantes a Jesus. Ou, queridos, nossa vida ela vai se transformar em trevas. Nós vamos andar como Isaías disse, cambaleando, embriagados, não de vinho, mas por estarmos voluntariamente fechando os olhos à voz profética. Como é que eu vou consagrar os jovens da igreja? É trazendo para os jovens uma programação mais animada, mais divertida. É isso que os jovens precisam? Eu quero falar com os jovens da igreja. Eu quero a atenção dos jovens da igreja, em nome de Jesus. Eu quero ler para os jovens alguns textos. Como é que nós vamos ter uma juventude consagrada na igreja? É fazendo programas animados? É trazendo música diferente para os jovens da igreja? É falando com eles de forma diferente? Quando eu olho na Bíblia e vejo Paulo falando com Timóteo, queridos, a linguagem de Paulo para Timóteo foi uma linguagem quase que militar, amados. E hoje, a depender da forma que você fala com o jovem, parece que o jovem não está preparado. Amados, os nossos jovens, eles precisam ser capacitados e treinados para, como porta-vozes de Deus, romperem com as trevas neste mundo mau e sombrio, amados. E o que nós gostamos de fazer com a nossa juventude?
A minha idade agora, muitos já não me consideram mais como jovem. Tempo atrás os cabelos começaram a ficar brancos, comecei a usar óculos, foi passando. E antigamente eu pregava muito na igreja, em programas jovens. Hoje eles querem sempre jovens, né? Jovens, eles gostam de jovens ou pessoas que falem como jovens. Que fala assim, não precisa ser jovem, mas tem que ter o espírito o quê? O espírito jovem. Só que muitas vezes o espírito jovem é mal interpretado. O que é o espírito jovem hoje? É vir na igreja e ficar trazendo o que para a igreja? Piada, irmãos. Uma mensagem suave, que é o jovem rir, dá algumas gargalhadas, fica confortável, no final coloca um fundo musical, faz um apelo, o jovem vem aqui à frente. Nunca mudou. Nunca mudou, porque as setas da convicção não penetraram nele. Agora, olha o que o Espírito de Profecia diz sobre isso. Preste muita atenção em nome de Jesus. Preste muita atenção em nome de Jesus. O que pode um ministro fazer sem Cristo? Verdadeiramente nada. Então, se ele for um homem frívolo e gracejador, ele não está preparado para realizar o dever sobre ele colocado pelo Senhor. Sem mim, diz Cristo, nada podeis fazer. As palavras levianas que lhe saem dos lábios, as frívolas piadas, as palavras pronunciadas para provocar riso, são todas condenadas pela palavra de Deus. E estão inteiramente fora de lugar no púlpito sagrado. O que nós vamos fazer? Eu tenho a boca de Deus falando por meio de sua serva, e eu tenho as nossas opiniões, os nossos desejos. Ele falou o quê? As palavras pronunciadas para provocar riso são todas condenadas pela palavra de Deus, estão fora de lugar onde? Não que você não possa rir em algum lugar, mas estão fora de lugar onde? No púlpito sagrado. Como é que um pastor pode rir em tamanha deformidade espiritual que nós estamos? Ou um ancião, ou um mensageiro, ou um missionário. É época de chorar, irmãos, com a igreja. A época é de chorar, amados. Todo cuidado dos pastores é pouco, especialmente quando diante dos jovens. Escuta, todo lugar dos pastores é pouco, especialmente quando diante dos jovens. Eles não devem usar nenhuma palavra leviana, gracejo ou piada, mas lembrar-se que estão no lugar de Cristo e que devem ilustrar pelo exemplo a vida de Cristo. Cristo nunca levava a verdade sagrada ao nível do comum, e as ilustrações humorísticas que alguns ministros do Evangelho usam jamais foram proferidas por seus lábios divinos. Cristo não usava ilustrações para divertir e provocar riso. O mestre divino não usava ilustrações que projetassem a menor sombra sobre a alma. As suas palavras eram do mais puro e elevado caráter. Ele nunca condescendeu em pronunciar algo cômico a fim de chamar a atenção do público. Porque alguns vão dizer assim, não, a piada é só uma didática, uma estratégia para fazer o quê? Para aprender a atenção. Mas o que está escrito? Ele nunca condescendeu em pronunciar algo cômico para chamar a atenção do público. Qual é o alvo do ministério? É misturar o cômico com o religioso? O teatro é aqui o lugar para trás das exibições. Se Cristo for formado interiormente, se a verdade com o seu poder santificador for levada para o santuário íntimo da alma, não tereis homens folgazões, que é de jovialidade frívola, nem terei também homens ásperos, mal-humorados, intratáveis, a ensinar as preciosas lições de Cristo às almas que perecem. Tampouco é alvo da pregação divertir. Alguns ministros têm adotado um estilo de pregação que não exerce a melhor influência. Tem se tornado hábito seu misturar piadas em seus discursos. A impressão assim exercida sobre os ouvintes não é um cheiro de vida para a vida. Não devem os ministros introduzir histórias divertidas em sua pregação. O povo precisa de ração pura, completamente limpa da palha. Pregai a palavra foi a recomendação que Paulo deu a Timóteo. E esta é também a nossa comissão. O ministro, agora preste atenção. Vê para minhas horas, por favor. Agora preste atenção, amados, no que eu vou ler para vocês. O ministro que mistura o contar piadas em seu sermão está usando fogo estranho. Deus é ofendido.
desonrada a causa da verdade, quando seus representantes descem ao uso das palavras banais e frívolas. Queridos, nós estamos no grande dia da expiação, amados. Nós estamos no grande dia da expiação. Querida igreja, o Espírito Santo ele trabalha de muitas formas em nosso meio. Ele instrui. E nós hoje podemos ver pela palavra de Deus como Deus ele levantou seus profetas para falar em todo momento. Nós aprendemos um pouco sobre a importância ao longo da história humana da voz profética. Nós vimos que até Jesus considerava a palavra escrita mais importante do que a sua experiência. Pedro também, ao ouvir a palavra do Senhor no Monte da Transfiguração, ele coloca a palavra dos profetas, a palavra profética, acima da experiência do que ele tinha escutado. Então nós aprendemos com certeza hoje, nessa manhã, a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, ele instrui e ele também repreende. Nós precisamos reconhecer, amados, que nós estamos atrás do que Deus esperaria que nós estivéssemos. Nós estamos rejeitando algumas mensagens quase que por completas. Mas o mesmo Espírito que instrui, repreende, ele nos consola. Amados, o céu vai ser muito precioso, queridos. O sacrifício foi muito grande, amados. A cruz de Cristo é muito valiosa. Aqueles homens no passado, eles sentiam prazer em entregar a vida por Cristo. E hoje o Senhor não está pedindo que nós morramos mais pelo seu nome. O Senhor está esperando hoje que homens, mulheres, crianças e idosos vivam pela sua palavra. No passado ele chamava homens a morrer pelo seu nome. Hoje ele quer o quê? Pessoas que vivam por toda a palavra que sai da boca do Senhor. Por isso hoje, amada igreja, em o nome de Jesus, hoje, queridos, se vocês escutam a voz de Deus, falando por meio de sua palavra, se há alguma coisa que está impedindo que essa palavra entre e opere a mudança na sua vida, hoje você pode reconhecer a sua debilidade, hoje você pode se reconsagrar, e eu não tenho dúvida, Deus está preparando um povo especial, um povo que é propriedade dele, um povo peculiar, amados, que está sendo preparado para viver na realidade do céu, um povo que aprende aqui na terra a linguagem de Canaã, um povo que sabe sofrer por amor de Cristo, um povo que quando é injuriado não injuria, amados, um povo, queridos, que quando sofre os ataques de Satanás não revida. Deus está levantando na terra um povo que viva por toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu não tenho dúvidas, amados, que aqui neste lugar, nesse distrito, hão de se levantar pessoas para testemunharem do poder de Deus em suas vidas. Amém. Que Deus abençoe a você que veio aqui hoje, esta manhã. Ore pela liderança da sua igreja. Ore pela família pastoral. Ore pela nossa comunidade, amados. Nós precisamos avançar. Nós vamos ter uma música especial. Eu vou pedir aos irmãos já para que venham aqui e se posicionem. Ore, queridos, para que a igreja ela possa triunfar, queridos. O nosso movimento foi levantado como um movimento vitorioso, amados. A imagem de Cristo há de se reproduzir perfeitamente em seus filhos, queridos irmãos. O Espírito Santo pode hoje nos fortalecer, queridos. É tempo de um reavamento em nossas fileiras, é tempo de uma reforma em nossos meios. E você hoje, amado, pode dar o primeiro passo em direção a este caminho. Reconhecendo primeiro a sua debilidade e a sua fraqueza. Porque é fácil esse caminho para cada um de nós? Não, é uma morte a cada dia. É abrir mão dos nossos gostos, das nossas opiniões, do que a gente gosta de fazer para se adequar à luz que Deus tem nos dado. Mas o Senhor está nos dando prazer, queridos, de viver em conformidade à vontade dEle. O Senhor está transformando as nossas vidas, amados. Há pessoas já incendiadas no meio da apostasia do povo de Deus. E esse é o momento, queridos, de nós tomarmos decisões.